Bom, uma boa noite para vocês que estão em casa, né? E os que estão aqui presentes também, ó, o pessoal da equipe reduzida. Nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. Então, sem mais delongas, vamos comigo lá, até esse capítulo do Novo Testamento, e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje, ou o que nós temos a aprender da Escritura. João capítulo 6. Esse capítulo vai tratar sobre um grande milagre que Jesus fez, que foi o milagre da multiplicação dos pães, e também vai nos informar sobre um discurso que Jesus fez sobre esse mesmo milagre. Mas antes de a gente fazer a leitura, queria que a gente curvasse nossas frontes e fizesse uma breve prece, uma breve oração ao Senhor. Vamos falar com Deus. Oremos. Nosso Deus santo e eterno, a Tua palavra está aberta nesse momento. Te pedimos que ela seja fonte de luz e vida para nós, que ela mude o nosso coração e seja gravada em nossa mente pelo Teu Espírito. Que nós possamos comer e beber de Cristo, que é o pão da vida, que é a água da vida. Nos perdoa os pecados, fica conosco agora, nos iluminando. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. João capítulo 6 é um capítulo muito importante para nós entendermos o ministério salvador de Jesus. Para nós começarmos esse capítulo, eu queria contextualizar lendo os 4 primeiros versos. Nos é dito assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Vamos entender o contexto do que vai acontecer aqui. A primeira informação que nos é dada no capítulo é que Jesus atravessou o mar da Galileia. Todo o Evangelho de João focaliza o ministério salvador de Jesus em 2 lugares principais: a Galileia, no norte, e Jerusalém, no sul. Constantemente você vai perceber uma transitoriedade do mestre entre essas 2 regiões. Claro, Jesus visitou muitos outros lugares ali da Palestina no primeiro século, mas João decide colocar a atenção sobre esses 2 lugares. A Galileia, ali na região norte da Palestina, ou da terra prometida de Israel, representava o que no Antigo Testamento tinha sido o reino do norte, o reino de Israel. O reino de Israel era muito maior do que a Galileia, obviamente, mas a cidade ficava naquela região. Enquanto que o reino do sul, Jerusalém, era a capital desse mesmo ambiente. Então note o propósito do evangelista em colocar Jesus transitando entre essas 2 regiões. Uma hora Jesus ministrava ao norte, ao povo do norte, uma hora ele ministrava ao povo que estava no sul. A região do norte ela era um pouco mais complicada. Era até mesmo difícil para Jesus ser aceito naquele lugar. Você deve lembrar do dito de Jesus, né? Desde quando um profeta é aceito na sua própria terra, né? É difícil um profeta ser aceito na sua própria região. Mas não apenas por isso. Era porque realmente o norte havia sido mais contaminado pela ameaça do paganismo. Os pagãos conseguiram infestar aquele lugar e misturarem a religião judaica com a religião pagã. Inclusive, você deve até lembrar da pergunta que Natanael faz quando André apresenta Jesus para ele, pelo discurso, né? Ele diz: olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E Natanael pergunta: então de onde é que ele vem? Bom, ele vem lá de Nazaré, uma região ao norte, que também ficava próxima da Galileia. E você deve lembrar da pergunta de Natanael, né? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não era só porque era uma região pobre não, irmãos. Era porque era uma região contaminada pelo paganismo. Então era difícil acreditar que um judeu verdadeiro poderia vir daquele lugar. Curiosamente, Jesus responde ou devolve o elogio, né? Jesus sendo ali ofendido indiretamente por Natanael, enquanto ainda nem o conhecia. Da primeira vez que tem contato com Natanael, Jesus responde: tu és um judeu verdadeiro, em quem não há dolo. Então veja como o mestre era gracioso, né? Como ele não devolvia a ofensa. Um aspecto que eu acho interessante. Então essas 2 regiões são os pontos focais do ministério de Jesus aqui no Evangelho de João. O autor começa o capítulo dizendo para nós que uma multidão numerosa
seguia Jesus por causa dos sinais que via o mestre realizar na cura dos enfermos. Aqui no Evangelho de João você nota poucos milagres de Jesus. Você só vai notar o milagre em Caná da Galileia, depois o que acontece ali no capítulo 4, onde Jesus cura a filha de um oficial, e são poucos milagres realizados aqui, no máximo 3. Quando ele diz aqui que a multidão já o seguia por causa de numerosos sinais, é porque João não está relatando vários outros milagres que Jesus já tinha feito, mas que estão registrados nos outros 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Agora, perceba, João não usa a palavra milagre. Por que ele não usa a palavra milagre? Ou simplesmente curas? O texto fala que a multidão observava os sinais que ele fazia nas curas. Então não são a mesma coisa, né? Quando se fala de um sinal aqui, irmãos, nós temos que ter em mente o objetivo do próprio Evangelho de João. Um sinal, ele representa algo que está por trás do próprio ato. A ação em si, o milagre, era, além de uma ação miraculosa, além de uma intervenção de Deus, um sinal. Tinha um significado além da própria cura ali. Quando Jesus realizava seus sinais, ele estava apontando para o seu próprio ministério redentor, o seu próprio ministério messiânico. Em outras palavras, os sinais não eram simplesmente para curar uma necessidade pela qual a pessoa estivesse passando. Não era simplesmente para alimentar uma multidão de famintos ou trazer uma pessoa de volta à vida. O objetivo dos milagres era que eles fossem sinais do ministério salvador de Jesus, para que quando as pessoas vissem aqueles milagres acontecerem, elas reconhecessem que havia algo a mais naquele homem. As pessoas conheciam muitos homens que faziam milagres, que faziam curas, inclusive na época delas. Elas tinham conhecimentos, quer fossem realmente milagres realizados por Deus, quer fossem milagres de charlatões ou falsos milagres, as pessoas estavam acostumadas com milagres no primeiro século. Então, quando o texto fala que essas obras que Jesus fazia eram sinais, é porque não eram destinadas apenas a curar um indivíduo, ressuscitar um morto ou alimentar pessoas. Era para indicar a natureza do ministério salvador de Jesus. E, ao que parece, as multidões estavam percebendo isso, porque percebiam os sinais que ele fazia nas curas e começaram a segui-lo. Nos sinóticos, você vai perceber que Jesus aqui não queria tanto que essa multidão viesse atrás dele. Tanto é que ele se retira, conforme o Evangelho de Marcos, com os seus apóstolos. Mas era inevitável. A multidão estava sempre a seguir Jesus. E nesse dia aqui, os outros evangelhos falam que Jesus foi para um lugar mais deserto, um lugar que não tinha tanta pessoa, tanta gente, mas a multidão ainda assim veio. E lá nos evangelhos de Mateus e Marcos é dito que Jesus olhou para elas e viu que elas eram como ovelhas sem pastor. Geralmente a gente entende isso num sentido devocional, né? Elas eram ovelhinhas de Cristo e Jesus era o pastor delas, mas naquele momento elas estavam sem pastor. Mas isso tem um outro significado, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Por enquanto, perceba que a multidão o seguia, e Jesus vai, naquela mesma época, para essa região, e estava próxima a Páscoa dos judeus, o texto nos informa. Por que João deu esse dado que é cronológico aqui, que tem a ver com o tempo? Não é só por informação temporal, gente. É porque a Páscoa evoca vários pensamentos na nossa mente, e especialmente na mente de um judeu do primeiro século. Quando você ouve falar de Páscoa, quais são as primeiras coisas que você lembra? O êxodo no Egito, a libertação, o episódio em que eles atravessaram o mar, a ocasião onde Deus enviou pão e alimento para o povo no deserto. Então perceba como tudo isso aqui está dentro de um contexto. E olha o que vai acontecer em seguida, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Eles estavam nesse momento aqui, irmãos, de acordo com os outros 3 sinóticos, na região de Betsaida. E Filipe era da região de Betsaida. Então nada mais natural do que perguntar a alguém que morava próximo daquela região. Era uma região que não tinha tanta gente. Então Jesus pergunta: onde é que tem algum lugar aqui onde a gente possa conseguir comida para toda essa gente? Jesus já sabia o que estava para fazer, mas ele testa ali Filipe. Olha a resposta do discípulo. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe fica um pouco impressionado, né? Diz: Senhor, se a gente for alimentar esse povo aqui,
nem 200 denários seriam suficientes para que cada um ficasse, não com um pão inteiro, mas com um pedaço de um pão. Um denário, pessoal, era o salário de um trabalhador por um dia de serviço. Então, se alguém ali estivesse trabalhando 200 dias consecutivos, ainda assim não teria renda suficiente para alimentar toda aquela multidão, que era mais ou menos de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha o que acontece em seguida. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Bom, 5 pães e 2 peixinhos, né? O que é que alguém poderia fazer com aquilo? É curioso que no Antigo Testamento nós já encontramos relatos onde acontece multiplicação de alimento. Você deve lembrar, por exemplo, do relato de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, no capítulo 19, né? Onde é dito ali que ele multiplica a farinha e o azeite da viúva em Sarepta. Então, não deveria ser estranho para eles que Jesus fosse capaz de produzir alimento, se fosse necessário. Mas eles ainda não haviam entendido o que está acontecendo aqui. Inclusive, vai acontecer o milagre, mas sabe o que é que os discípulos entendem do milagre? Nada. Marcos diz que os discípulos até ficaram um pouco irritados, porque não conseguiram entender por que Jesus alimentou aquela multidão inteira, por que ele fez aquele milagre. Mas, até aqui eles ainda não sabem o que vai acontecer, né? 5 pães e 2 peixes. O que é que o Senhor vai fazer com isso? O que é isso para tanta gente? Não confundir com o segundo milagre, onde Jesus também multiplica 7 pães e um número indeterminado de peixes, que acontece mais à frente. O significado dos 2 milagres é semelhante. Então, se a gente entender esse aqui, a gente entende o outro também. Veja comigo o verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, em grupos de 50, se você lembra do Evangelho de Marcos. O que é que acontece em seguida? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus, como um judeu comum, né, agradecia na hora do alimento. Veja, Jesus não pede a bênção pelo alimento, como a gente costuma fazer. Nada de errado com isso, mas o texto diz aqui que Jesus deu graças pelo alimento, que era a oração tradicional de um judeu antes de se alimentar. E fala que Jesus distribuiu para todos, o quanto queriam. Verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Lá no outro milagre, sobraram 7 cestos, né? Uma pequena diferença. Veja agora, depois de todo o milagre, o acréscimo que João faz aqui, a interpretação que João faz daquele evento, versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus aqui estava ciente do que estava acontecendo entre a multidão, o burburinho que estava começando a rolar entre eles. O texto fala que as pessoas começaram a perceber o sinal. Então, uma parte do objetivo havia sido atingida. Eles perceberam que Jesus não era simplesmente um milagreiro, mas que havia algo por trás daquilo ali. Porém, apesar de terem entendido o sinal e terem até identificado Jesus corretamente, eles não entendiam exatamente qual era a missão de Jesus. Como assim? Veja que a multidão o identifica como o profeta que devia vir ao mundo. Com certeza uma referência à profecia de Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 18, fala: depois de mim, o Senhor vai enviar um profeta a vocês, e vocês vão ouvi-lo. Esse profeta não foi da época de Moisés, não foi Josué, porque o final do livro de Deuteronômio diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta semelhante a Moisés. Então não poderia ser esse profeta de quem ele profetizou, Josué, né? Ou Davi, ou qualquer outra pessoa. Com certeza era um profeta maior do que o próprio Moisés que deveria vir ao mundo. E as pessoas o identificaram aqui com Jesus. Olha, ele é o profeta. Esses sinais aí indicam que é ele. Mas, qual foi a atitude da multidão? Vamos então forçá-lo a se proclamar rei.
se reuniram ali e Jesus, sabendo o que estava acontecendo ali, se afasta daquela multidão. Os outros evangelhos vão dizer que Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia sozinhos, enquanto ele vai se retirar sozinho também para uma outra região, para orar, para um monte, para ficar sozinho, a sós com Deus, e a multidão fosse deixada em um outro lugar. Ou seja, os três grupos aqui se separam. A multidão fica, os apóstolos atravessam o rio, o mar da Galileia, que era um pequeno lago, não era um grande mar, né, como a gente imagina, e Jesus iria sozinho para um outro lugar. Observe, essa multidão, apesar de ter identificado Jesus corretamente como um profeta, estava querendo no fundo outra coisa. Eles estavam ali disputando para querer que Jesus o libertasse, para querer que Jesus libertasse aquela nação e se tornasse o rei tão esperado de Israel. Eles entendiam, a partir do milagre que Jesus fez aqui, que ele era o profeta de quem Moisés falou. Então eles pensaram o seguinte: bom, se Moisés, aquele grande profeta, foi capaz de libertar o povo de Israel do Egito, então esse profeta, muito mais poderoso, vai ser capaz de nos libertar do jugo de Roma. Vamos então forçar ele a se proclamar rei. Todo o esforço aqui era para fazer com que Jesus fosse entronizado num reino terrestre. Jesus foi reconhecido como rei de Israel, mas aparentemente ele evita isso aqui. Ele evita o reconhecimento da multidão. E eu pergunto para vocês, Jesus era ou não era o rei de Israel? Sim ou não? Era, né? Se você lembrar do episódio com Natanael, também no capítulo 1 de João, quando ele tem o primeiro contato com Jesus, e Jesus revela para ele que já o conhecia, antes que eles vissem pessoalmente, Jesus diz, né, eu vi você quando ainda estava na figueira. Natanael ali, num súbito, reconhece, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus aceita aquele título ali. Por que agora ele está rejeitando? Porque as pessoas não entendiam o que era ser o rei de Israel. Elas achavam que ele seria um rei para se assentar no trono, devolver a glória da nação, libertá-los do jugo dos romanos. Enquanto no próprio evangelho de João, lá no seu julgamento, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é aqui. A pátria que eu quero para vocês não é essa. A glória que eu vim trazer não é a glória nacional de Israel, é a glória de meu Pai. Então Jesus se esquiva dessa tentação. A gente acha que Jesus só foi tentado lá no deserto, né? Ele passou por essa mesma tentação lá no deserto. Se você lembrar da terceira tentação, pelo menos conforme é registrado por Mateus, Lucas diz que é a segunda tentação, né? Satanás ofereceu para Jesus um caminho mais curto. Olha, está aqui todos os reinos do mundo. Tudo isso você pode ter por direito. Tudo isso você pode assumir. Só precisa fazer uma coisa: prostrado, me adorar. Jesus era realmente o rei do mundo e veio para conquistar esse mundo outra vez. Mas não a esse custo. Não desse modo. Então Cristo não desejava assumir um trono terrestre. E é por isso que ele se retira aqui. Eu não vou ler o relato aqui com vocês, mas os discípulos foram à frente, atravessaram Betsaida, saíram de Betsaida, atravessaram o mar da Galileia e foram parar numa outra região. E é dito que quando eles chegaram lá em Genezaré, chegaram sozinhos, porque Jesus tinha ficado na outra margem do rio. E aí vai ter o relato aqui de Jesus alcançando os discípulos no meio do caminho, né? Quando ele atravessa o mar, caminhando sobre as águas. Interessante porque no Antigo Testamento o único indivíduo, o único ser que anda sobre as águas, lá no livro de Salmos, no livro de Jó, é o próprio Jeová, né? Então tem mais uma indicação aqui de que Jesus não era simplesmente um profeta, não era simplesmente um homem que veio fazer milagres. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui hoje é o discurso de Jesus. A gente não vai ler todo esse discurso, ele é muito longo, na verdade é o maior capítulo do Evangelho de João, né? Se você olhar direito tem 71 versículos, então sem chances de a gente ler por inteiro. Mas eu quero ver algumas partes importantes do começo do discurso de Jesus, para a gente entender o que estava acontecendo e como a gente identifica melhor a missão de Jesus aqui. Para cada milagre que Jesus fazia, gente, havia uma revelação adicional sobre quem ele era. Por exemplo, Jesus transforma a água em vinho, lá no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Precisa mudar de natureza, assim como a água muda para o vinho. No capítulo 9, Jesus dá vista aos cegos. E qual é a proclamação dele ali? Eu sou a luz do mundo. Então, cada milagre que Jesus realizava era acompanhado de um sinal, de um significado mais profundo sobre quem ele era e qual era a missão dele para o mundo. E aqui não é diferente.
depois do milagre da multiplicação de pães, eles chegam lá em Genezaré e eles vão circundando a região de Genezaré até chegar em Cafarnaum, que é onde vai acontecer esse discurso que a gente vai ler. Todo esse discurso que a gente vai ler aqui, pelo menos essa primeira parte, aconteceu numa sinagoga na cidade de Cafarnaum. Como assim numa sinagoga? Um templo da época. Nas sinagogas se costumava fazer leituras do texto do Antigo Testamento, assim como a gente lê a Bíblia, né, e faz uma explicação, uma exposição delas. E nessa época, vocês lembram qual era a época? Que período estava aqui? Que é dito lá no começo do capítulo? Era a época da Páscoa. Na Páscoa, tradicionalmente, os judeus liam textos do Antigo Testamento referentes ao êxodo do Egito. E um dos textos aqui que era lido nessa época de Páscoa era Êxodo 11 a 16. O que acontece de Êxodo a 11 a 16? A queda das pragas, ou a última praga, pelo menos, no capítulo 12. A instituição da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, no capítulo 15, e o derramar do maná, no capítulo 16. Então, essa porção, tradicionalmente, era lida na época da Páscoa. Então, a gente pode até imaginar que esses homens aqui tinham ouvido, né, esse sermão, ou esse texto, se não naquele dia, talvez em algum outro, daquela mesma época, daquele mesmo período do ano. É por isso que o discurso de Jesus vai acontecer aqui. Veja comigo aí no verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia, senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Aqui é o gatilho do sermão. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus poderia ter dito aqui, né? Bom, eu vim atravessando as águas. Mas você vai ver que Jesus ignora completamente a pergunta deles. Talvez porque se Jesus dissesse que ele realizou mais um milagre, fosse só mais um motivo para aqueles homens se impressionarem e quererem entronizar Jesus. Ou quererem um novo milagre para satisfazer as condições terrestres deles. Jesus ignora completamente a pergunta. Olha a resposta do mestre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Percebeu aqui? Começa a ficar um pouco duro o discurso, né? Olha, vocês vieram atrás de mim, não foi porque acham que eu sou o Salvador, não. Vocês vieram atrás de mim porque fartaram a barriga de pão e querem outra vez. Vocês vieram atrás de mim porque estão preocupados com as coisas desta vida somente. Vocês atravessaram todo o lago da Galileia, todo o mar da Galileia, achando que encontrariam aqui uma solução só para os problemas dessa vida. Vocês vieram em busca de comida. Eu não vim a esse mundo só para oferecer a vocês comida. Olha o que o mestre vai falar em seguida. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o seu Pai, ou o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja a resposta que Jesus dá e como ela é profunda. Vocês devem trabalhar, vocês devem se preocupar, devotar o esforço da vida de vocês, não para o pão que perece, não para a comida que você se alimenta hoje e amanhã sente fome, mas devem trabalhar pelo alimento que redunda na vida eterna, que o Filho do Homem vai dar a vocês. Jesus diz que o Filho do Homem, uma referência a ele, né, foi confirmado pelo Pai com o seu selo. Você percebe aqui qual era então o objetivo dos milagres de Jesus? O selo que Jesus recebe era um sinal confirmador de quem ele era. Nós lemos na Bíblia de muitas pessoas que receberam selo, né? Lá no Antigo Testamento, os israelitas foram selados para que não sofressem o juízo quando os babilônios viessem conquistar a cidade. No Novo Testamento, lá no final dos tempos, né? Os fiéis a Deus na perseguição final são selados para não sofrerem o dano das pragas. E aqui nós encontramos uma pessoa inusitada, que também foi selada, né? Jesus. Jesus recebe um selo de confirmação
de que ele era o verdadeiro Salvador do mundo. De que ele não era simplesmente um homem santo, um sábio, um grande rabi ou grande mestre, mas que ele era alguém que superava todas as expectativas que aquelas pessoas tinham. Então, Jesus diz: o Filho do Homem, que sou eu, o Pai me confirmou com o seu selo. Esse selo aqui, irmãos, é uma referência aos sinais que Jesus realizava. Cada sinal que Cristo fazia apontava: esse é o Redentor do mundo. Ele não é o Redentor da glória nacional de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus, uma qualificação que é dada para ele em João capítulo 1. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é que as pessoas não conseguiam perceber isso. E não entendiam que esse selo que Deus colocava sobre Jesus, os milagres que o Pai realizava através dele, indicavam essa natureza profunda de quem Jesus era, ou do que ele veio fazer. É por isso que eles vão dizer no verso 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? As pessoas ainda não tinham entendido, né? Mestre, estamos impressionados porque você faz muitos milagres. O que é que a gente pode fazer para ser igual a você? O que é que nós podemos fazer pelo nosso próprio esforço para realizar as obras de Deus? O Senhor vai ser o rei de Israel, nós vamos entronizar você. Quem é que vai se sentar à sua direita, à sua esquerda? Quem é que vai ser tão poderoso quanto o Senhor é? Era a pergunta desses homens aqui. O que é que nós podemos fazer para fazer parte do seu ministério? A gente quer ser como o Senhor, realizar as obras de Deus, colocando o esforço humano em foco. Tudo aquilo que o homem pode dar de bom, trabalhar pela comida que perece. Era o que esses homens estavam pensando. Olha a resposta de Cristo então. Verso 29, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vocês querem me seguir? Querem realmente fazer parte do meu ministério? Então entendam uma coisa: não é o que vocês vão fazer, é o que eu estou fazendo. Não é o que vocês são ou o que vocês acham que eu sou, mas quem eu sou verdadeiramente, o enviado de Deus. O que vocês precisam fazer é crer. Cristo fala que o primeiro passo, ou o passo definitivo, na verdade, para estar em comunhão com Deus, era crer naquele que foi por ele enviado. Todo o ministério de João, de Jesus, no Evangelho de João, é centrado nisso, crer. Quando chega no capítulo 20, a conclusão do Evangelho dele, já no finalzinho, sabe o que é que João escreve? Jesus fez muitos outros sinais, que nem em todos os livros do mundo poderiam ser escritos. Estou citando palavras de João, lá no final, no capítulo 20. Estes, porém, foram escritos para que creiais que ele é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Você percebe então por que Jesus fazia tantos sinais? Por que João registra todos eles? Para que vocês creiam que ele é, não um curandeiro parecido com o sábio da época, não um homem que traz alimento para a multidão, simplesmente, mas o Filho de Deus. E crendo nele, você tem a vida eterna. Esses homens não conseguiam entender isso. A multidão realmente acreditava que ele era algo grande, mas talvez não fosse isso tudo. Tanto é que eles vão desafiar Jesus agora. Olha o que dizer para o mestre, verso 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Olha a audácia desses homens. Aí você vai pensar, mas Jesus não já tinha feito um sinal? Mas para eles não era suficiente. Note a natureza do desafio que eles estão fazendo para Jesus aqui. Olha a audácia desses homens. É como se eles estivessem dizendo o seguinte: o Senhor fez um milagre que nos alimentou ontem, e nós somos o quê? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a gente vem pedir a você no dia seguinte, e você se recusa, fica com raiva de nós. Moisés alimentou todo o povo no Êxodo. Sabem mais ou menos em média quantas pessoas saíram no Êxodo do Egito? Se a gente contar ali por cima, ou por baixo, melhor dizendo, aproximadamente 2 milhões de pessoas. E eles eram aqui quantos? 5.000. E Jesus multiplicou os pães para eles comerem um dia, uma refeição. Por quanto tempo caiu o maná no deserto para o povo se alimentar? 40 anos. Você percebe o desafio que eles estão lançando aqui no rosto de Jesus? Você nos alimentou ontem, amigo. A gente só quer que você nos alimente no dia seguinte e você está com raiva porque a gente não acredita em você?
Porque não crê que você é o enviado de Deus? Porque a gente acredita que você é alguém poderoso, pode ser o nosso rei, mas não é isso tudo? Então eles estão lançando um desafio em face de Jesus. Estão lançando na cara dele: olha, você não é tão grande quanto Moisés. Os milagres que você faz não chegam nem aos pés dos milagres que Moisés fazia. Qual a resposta do mestre? Verso 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui Jesus redireciona os pensamentos deles por completo. Vocês acham que Moisés fez um grande milagre? Pois saibam que tem uma coisa que Moisés nunca conseguiria dar a vocês. Ele sequer era capaz de pedir isso a Deus. Moisés não era capaz de dar o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão quem dá é o meu Pai. E alguns versos antes, Jesus diz que quem dá o pão é o Filho do Homem. Ou seja, uma obra conjunta do Pai e do Filho. Unicamente Jesus poderia fornecer isso para eles. Unicamente o Pai, através do Filho, poderia dar o alimento que concede vida. A ideia, a linguagem de Jesus, a própria linguagem é diferente da linguagem que eles utilizavam. Eles queriam alimento para fartar a barriga. Jesus está falando aqui de vida, alimento que dá vida. Parece ser alguma coisa além da comida natural. E é o que Jesus está tentando mostrar para eles. Olha o que os homens respondem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Deixa eu trocar o microfone aqui. Foi não, agora foi. A multidão responde, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. É claro que a multidão não estava toda aqui, né? Porque era na sinagoga. Mas os representantes entenderam ali o que Jesus disse. Ele disse: Senhor, nos dê desse pão aí, que a gente quer comer. Mais uma vez pensando nas coisas desta vida. Não é incomum no Evangelho de João Jesus falar de algo espiritual e as pessoas entenderem no sentido material, terrestre. Lembra de quando Jesus fala para Nicodemos? Tem que nascer de novo, da água do Espírito, ou nascer do alto. Nicodemos diz: Senhor, e como é que eu volto para o ventre da minha mãe? A mulher samaritana, se você soubesse com quem você está falando, você receberia água para a vida eterna. A mulher diz: então, me dê dessa água, porque eu quero beber dela. E Jesus vai sempre redirecionando o pensamento desses homens. Nicodemos, é nascer do Espírito que eu estou falando, não é voltar para o ventre da mãe. Para a mulher samaritana, não é da água desse poço que eu estou falando, é de uma água espiritual que jorra para a vida eterna. Para a multidão, não é do pão que vocês estão achando que eu estou oferecendo aqui. Quem é o pão da vida? Olha o verso seguinte, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eu sou o pão da vida, Jesus está falando. Essa é a primeira das 7 declarações onde Jesus diz: eu sou, acompanhado de um predicado. Aqui no capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Lá no capítulo 8 e 9 ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, a última declaração, a 7ª, eu sou a videira verdadeira. Além dessas 7 declarações, onde ele diz eu sou, acompanhado de um qualificativo, existem outras 7 declarações, onde ele diz simplesmente eu sou. Lembra lá na discussão, no capítulo 8? Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Quem é que falava eu sou, lá no Antigo Testamento? Quem é que disse pela primeira vez para Moisés, eu sou, quando estava para tirar o povo do Egito? O Deus de Israel. Jesus está falando aqui que ele é ninguém menos do que o Deus de Israel. Aqueles homens estavam achando que ele era só um curandeiro, querendo ultrapassar as habilidades miraculosas de Moisés.
que ele era só um homem querendo alimentar a multidão, como Elias e Eliseu fizeram. Ele era o próprio pão que elas precisavam comer. Mas essas pessoas não conseguiam acreditar. Jesus vai mais a fundo ainda. É mais escandaloso ainda no discurso, porque lá na frente ele vai dizer: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter vida. Esse discurso, gente, foi tão escandaloso que João diz que foi a partir desse discurso aqui que multidões abandonaram Jesus. Foi a partir daqui que o grupo de seguidores dele se restringiu. Já estava se encaminhando aqui, ele estava no 2º ano de ministério, já estava se encaminhando para o final do ministério dele. E diz que foi a partir desse discurso que multidões o abandonaram. Aí você pensa: mas é porque as pessoas abandonaram porque entenderam literalmente o que ele falou, né? Comer da carne, comer do sangue. Não, é porque depois elas entenderam o que ele queria dizer mesmo. Comer da carne, comer do sangue, significa união íntima com Jesus. Significa estar tão imerso nele. Significa aceitar tão profundamente o que ele propõe, que você não tem compromisso com mais nada nesse mundo em primeiro plano. Tudo passa para trás e Cristo fica à frente. É comer da carne e comer do sangue dele. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de aceitar esse discurso aqui. Jesus se volta para eles e diz: e agora? Vocês vão para onde? Vão seguir essa multidão que se apartou de mim? Vão com eles? Podem ir se quiserem. Jesus diz: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eles reconhecem, duro é esse discurso. São eles que dizem para Jesus, não é ninguém de fora não. Eles que dizem: Senhor, está ficando difícil, viu? O que você fala está ficando difícil. Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Então Jesus responde: e vocês querem ir para onde? Querem me abandonar? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Nós corremos o mesmo risco que as pessoas dessa época, de olhar para Jesus unicamente como alguém capaz de satisfazer as necessidades pessoais desse mundo. Olhar para Jesus e achar que ele é só aquele para quem nós pedimos proteção no dia a dia, para quem nós pedimos o alimento, para quem nós pedimos uma cura, por mais importante que seja. Deus se preocupa sim, mas às vezes a gente está olhando para Jesus só como um amuleto pessoal, como esses homens estavam olhando, querendo olhar para Cristo para que ele farte de novo a barriga deles. Mas a gente não olha para Jesus muitas vezes como o próprio pão da vida, aquilo que é a prioridade máxima, a pessoa de quem a gente tem que comer da carne e beber do sangue. Quando Jesus fala isso aqui, gente, não é uma referência à Santa Ceia não, certo? Eu só vai falar da ceia lá na frente. Essa linguagem aqui é simbólica, é se aprofundar em Cristo, literalmente se entranhar nos desígnios, nos propósitos, no objetivo dele. É entregar a vida por completo. Meu amigo ou minha amiga, se você não tem valorizado a Jesus ou colocado ele da perspectiva certa, hoje Cristo faz o convite a você, para que você o aceite verdadeiramente como o pão da vida, não apenas como um benfeitor, alguém que vai realizar suas necessidades pessoais, os seus sonhos, sua faculdade, seu trabalho, a reforma na sua casa no final do ano. Cristo chama você hoje a aceitá-lo como o próprio pão que vai lhe alimentar para a vida eterna. Que você possa entregar seu coração a ele e assim possa comer de sua carne e beber de seu sangue. Deus os abençoe.